A paz do Senhor Jesus nos diz a palavra que tudo é possível aquele que crê. Então continue crendo, exercite a sua fé, glorifique, adore e exalte o nome dele, porque ele vive, ele reina e ele vive e ele tem cuidado de nós. É sempre muito alegria trazer uma palavra do Senhor para a sua meditação. E eu tenho certeza que daí também você recebe com alegria, porque a palavra do Senhor é essa palavra que vivifica, que traz graça, que traz luz para mim e para você. Vamos adorar o nome santo do Senhor Jesus, exaltando a sua beleza, a sua santidade, a sua majestade, sabendo que tudo é possível no nome dele. Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração, Espírito Santo, das vezes que eu errei sem perceber. Mas não afaste a tua presença. Seus frutos me fazem viver. Glória a Jesus, Consolador, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Ó Espírito Santo, Consolador, Espírito Santo, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração, Espírito Santo, das vezes que eu errei sem perceber. Mas não afaste a sua presença. Seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador fiel. Consolador, oh, não sai daqui. Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim, mora em nós, Jesus. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Glória a Jesus. Você sabia que a sua alma e o seu espírito
ele sente falta da presença do Senhor Jesus. E muitas das vezes, o motivo pelo qual, às vezes, a alma está triste, a alma está batida, é simplesmente pela falta dessa busca da presença do Senhor Jesus. Sim, louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes nós passamos o dia nas nossas atividades cotidianas, rotineiras, e muitas das vezes nós não temos um tempo de parar para louvar e adorar o nome do Senhor, como verdadeiramente Ele merece. E a nossa alma, ela começa a sentir falta, a nossa alma, ela começa a se entristecer, e muitas das vezes não é nem nada, louvado seja Deus, é a falta da presença do Senhor Jesus. É claro que Ele está conosco todo o tempo, a todo momento, mas nós, louvado seja o nome do Senhor Jesus, precisamos buscá-lo constantemente, porque nos diz a palavra que nós somos carne, e a carne, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ela se inclina para as coisas da carne. Então é muito importante nós buscarmos aí o que vem do alto, que é o Espírito Santo de Deus, para continuar sempre em comunhão com Ele. Por isso que Deus, Ele sempre me traz aqui com a palavra para compartilhar contigo aquilo que Ele coloca aí no meu coração, para junto nós glorificarmos, exaltarmos e bendizer o nome do Senhor, porque em tudo Ele é bom, Ele é fiel, Ele é cuidadoso, Ele é zeloso, Ele é poderoso e Ele sempre sabe o que faz. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está lá escrita no livro de Atos, capítulo de número 4. Eu tenho certeza que os céus, Ele vai ministrar grandemente ao meu e ao teu coração, porque nos diz a palavra do Senhor, que a palavra dEle, ela não volta vazia. E eu glorifico a Deus pela sua vida aí do outro lado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Você que já é, aleluia, veterano, você que está chegando por agora, sinta o abraço, a presença de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa teu comentário, deixa teu like e, se possível, compartilhe o vídeo se você sentir Deus falar com você por intermédio desta palavra, para que outras vidas sejam alcançadas. O nosso intuito aqui é levar a palavra do Senhor Jesus. Eu sigo, louvado seja Deus, pregando, e você daí segue me ajudando, louvado seja Deus, se possível, compartilhando. E eu tenho certeza que os céus, Ele vai retribuir a 30, a 60 e a 100 por um. Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. E diz assim a palavra do Senhor para mim e para a sua meditação. Atos capítulo 4, verso de número 1 em diante, diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciassem em Jesus ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegaram o número destes homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou com que nome, de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: Principais do povo e vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e de modo como foi curado. Lemos até versículo de número 9, vamos pular para o versículo de número 13, que diz assim: Então, eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si. Nós vamos pular para o versículo de número 17, que diz assim: Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamo-los para que não fale mais nesse nome a homem algum.
versículo de número 21, diz assim: mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Nos diz a palavra aqui um episódio que aconteceu na vida de João e de Pedro após ali a ressurreição de Cristo, quando a igreja do Senhor ela começa a se estabelecer na terra. E nós vamos ver aqui no livro de Atos algo que acontece, louvado seja o nome do Senhor Jesus, depois de uma cura milagrosa. E que cura é essa? É a cura que está escrito lá no livro, louvado seja Deus, também de Atos, no capítulo de número 3. Eu gostaria de voltar aí nesse capítulo. Neste capítulo, nós começamos a ler Atos, capítulo de número 4, mas toda essa leitura que nós fizemos aqui vem falar um pouco acerca de que Pedro e João, eles foram presos porque eles fizeram, aleluia, algo para um homem. E nos diz a palavra, assim, versículo 9 do capítulo 4. E visto que hoje somos interrogados acerca de benefícios feitos a um homem enfermo, de modo como foi curado. Nos diz a palavra que Paulo e Pedro, além de terem sido interrogados por um benefício feito, ou seja, por um milagre, por intermédio do nome de Jesus, eles foram presos. Aí eu gostaria de voltar para que você entendesse qual que foi esse milagre. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nessa palavra, mas eu vou ler aqui como está escrito no contexto bíblico, Atos capítulo 3, verso de número 6, e diz assim: e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Eu glorifico ao Senhor por essa palavra. Nos diz a palavra que após que Pedro e João realizam esse milagre por intermédio do nome do Senhor Jesus, a palavra vem dizer que estavam eles ali pregando acerca da ressurreição de Cristo, acerca de que Deus, louvado seja Deus, vai ressuscitar, aleluia, os mortos. Aí a palavra nos diz que então os sacerdotes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o capitão do templo e os saduceus resolvem prender Pedro e João, porque eles estão falando em nome de Jesus, porque eles realizaram um grande milagre. E nos diz a palavra assim, versículo, louvado seja Deus, de número 6, diz assim: e Anás e o sumo sacerdote Caifás e João e Alexandre, todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? A palavra vem mostrar aqui que existe uma incomodação. A palavra vem mostrar aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um versículo que fala claramente, versículo 3 diz assim: e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. E versículo 2 diz assim: doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Nos diz a palavra que tinha alguém incomodado. Nos diz a palavra que tinha alguém adoecido. E você já viu alguém que se incomoda tanto com o outro, com o que o outro está fazendo, com a vida do outro, que chega até a adoecer, que chega até a se entristecer, que chega até a se abater? Está escrito lá no livro de Atos. É bíblico. E tem muitas pessoas que têm estado assim. Nesse contexto bíblico, nos diz a palavra que Pedro, aleluia, e João, eles fizeram um milagre. Nos diz a palavra que Pedro e João, após fazer o milagre, após o povo ver o milagre que tinha sido feito, nos diz a palavra do Senhor Jesus, que então Pedro começa a pregar, e a Bíblia diz que cerca de 5.000 homens se convertem. E quando os sacerdotes, louvado seja Deus, eles veem aquilo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles começam a se doer. Eles começam, louvado seja Deus, a se incomodar. Mas não era para ser assim.
Porque os sacerdotes eram alguém, louvado seja Deus, que entendia da lei, era alguém que entendia acerca do que estava escrito na lei de Moisés, mas eles não aceitavam. Eles não aceitavam que Jesus ressuscitou, eles não aceitavam que Jesus veio da forma como veio, de uma forma tão simples, de uma forma tão humilde. E nos diz a palavra que os discípulos estão ali dando continuidade à obra que foi feita, e eles se doem. E muitas das vezes, quando alguém vê algo que você e eu estamos fazendo dar certo, começa a se doer. Nos diz a palavra que uma oposição se levantou ali, porque o que Pedro e João estavam fazendo estava dando certo. João e Pedro estavam cumprindo um propósito, um chamado de Deus. E nos diz a palavra que alguém estava se doendo. Na sua Bíblia, lá no versículo de número 2 do capítulo 4, vem dizer: glória a Jesus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Você sabia que até as suas palavras, muitas das vezes, em alguns locais, não vai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, agradar? A palavra vem dizer que as pessoas que eram para estar do lado de Pedro e João não estavam. E quem eram essas pessoas? Entendedores da lei. Logo, se eles entendiam a lei e eles estavam vendo o milagre, não era para eles se opor, mas era para eles se alegrar. Imagine que aquele homem, se nós voltarmos no capítulo de número 3, existia um homem que estava à beira da porta formosa. Nos diz a palavra que tinha anos e anos que aquele homem estava ali, naquela porta. Ele não podia entrar porque quem tivesse qualquer tipo de dificuldade física não poderia acessar o templo, segundo a lei. E a Bíblia diz que mesmo ele não podendo assentar, ele ia todos os dias, mesmo ele não podendo entrar, ele subia todos os dias e ele se colocava à porta do templo. Aí nos diz a palavra que Pedro, então na hora nona, sobe com João para ir orar, louvado seja Deus. Aí a palavra vem dizer que Pedro e João ali dá algo que aquele homem jamais poderia pensar em receber: uma cura. Aquele homem estava esperando uma esmola, mas o que Deus tem é uma cura. E Deus vem dizer para mim e para você que aquilo que você está fazendo pode até estar incomodando, mas Deus está dizendo: continue. Continue, porque se é de mim, se eu falei com você, se eu te dei uma orientação, não se importe com quem está se doendo. Nos diz a palavra que se levantaram de tal modo, de tal forma, que tentaram prender a Pedro e a João. E sabe o que eu entendo com isso? Muitas das vezes o adversário vai querer tentar prender a sua voz, vai querer tentar prender a sua fé, vai querer tentar prender o seu louvor, porque sabe que se você orar, sabe que se você clamar, sabe que se você glorificar, Deus vai ser contigo. Nos diz a palavra do Senhor Jesus, versículo de número 6, diz assim: e Anás, o sumo sacerdote Caifás, e João e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou com que nome de quem fizeste isso? Sabe o que significa pôr no meio? Significa expor. Sabe o que significa pôr no meio? Significa tentar encurralar. E muitas das vezes tem pessoas que tentam encurralar, que tentam expor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque está, na verdade, adoecido. Sabe o que eu entendo com isso aqui? Que na verdade, o paralítico precisava de uma cura física, mas aqueles homens precisavam de uma cura interior. Aqueles homens estavam doentes por não aceitar algo que outras pessoas estavam fazendo para benefício de outras. O que é que Pedro e João estavam fazendo que pudesse prejudicar alguém? Eles estavam pregando a respeito do nome do Senhor Jesus. Tem gente que se incomoda até se você falar o nome de Deus, até se você der um glória a Deus. E o interessante é que a palavra vem dizer que no versículo 9 diz assim: visto que hoje somos interrogados acerca de um benefício que foi feito a um homem enfermo, de modo que ele foi curado. Aqui nós vamos ver Pedro falando a respeito do que está acontecendo. E Pedro diz assim: visto que hoje somos interrogados. Nos diz a palavra que houve um interrogatório. Nos diz a palavra,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que houve perguntas e indagações. Pedro e João precisavam se explicar? Não. Mas eu imagino, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que pela humildade, pela essência de Deus, eles possam até ter respondido algo. Não que eles fossem obrigados. Por quê? Porque eles não estavam fazendo nada que prejudicasse ninguém. E muitas das vezes é assim, você não está fazendo nada que prejudique ninguém. Mas existe alguém que se doa. Existe alguém que não quer que você faça aquilo que você está fazendo. Pedro estava pregando. A palavra vem dizer que cerca de 5.000 homens se converteram naquele dia, após ter visto um milagre. E aquilo incomodou. E a palavra nos diz que então eles resolvem prender para tentar paralisar aquilo que Deus, aleluia, tinha começado. Só que o que esses sacerdotes não entendiam é que não foi Pedro, não foi João que começou a obra. Não foi Pedro e não foi João que deu início. Nos diz a palavra que Deus começou tudo com a criação do mundo e ele só parou quando ficou bom. E Deus, ele diz mais ainda na sua palavra que ele é o Deus da obra, que ele aperfeiçoa a boa obra. Então, se Deus ele começou uma obra, com certeza ele vai finalizar. A obra do Senhor, ela não é inacabada. A obra do Senhor, ela não fica incompleta. A obra do Senhor, louvado seja Deus, ele não desiste. Nos diz a palavra que não foi Pedro e não foi João que começou aquela obra. Pedro e João estavam dando continuidade a algo que Deus tinha colocado no seu coração e algo que Jesus já tinha iniciado. E sabe o que Deus vem dizer para mim e para você? Que ninguém vai parar aquilo que foi Ele que deu início. Ninguém vai parar aquilo que foi Ele quem estabeleceu. Ninguém vai parar aquilo que foi Ele quem determinou. Quem começou a obra não foi Pedro e nem foi João. E Deus vem falar para mim e para você, embora tenha quem se doa, embora tenha, louvado seja Deus, quem não queira que você faça aquilo que você está fazendo, a obra não é tua. O projeto não é teu. É do Senhor Jesus. Aí nos diz a palavra e diz assim, eu acho interessante que a palavra diz assim no versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eu acho interessante que a Bíblia ela é enfática quando ela descreve aqui que Pedro e João eram homens que não tinham um conhecimento no quesito letras. Era pessoas que não teve uma oportunidade, talvez. Porque se nós voltarmos no texto, lá no livro de Mateus, no livro de Marcos, nós estamos em Atos, nós vamos ver que quando Jesus busca Pedro, Pedro é pescador. E logo eu vou entender que Pedro ele tinha um ofício, que provavelmente foi passado de geração. Pedro não teve a oportunidade de ter um estudo, como aqueles sacerdotes. Mas a Bíblia vem dizer que por intermédio do Espírito Santo, Pedro falava com autoridade. E Deus vem dizer para mim e para você que embora, louvado seja Deus, muitos não deem nada por você, por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É Ele quem coloca autoridade sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nos diz a palavra que se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? Que Deus ele não faz acepção de pessoas. Deus ele escolhe. Louvado seja Deus, porque Ele conhece o coração. Deus ele sabe que se Ele começar a trabalhar, Deus ele sabe que se Ele começar a lapidar, dali vai sair de uma pedra bruta para uma pedra preciosa. Deus diz a palavra que Pedro era alguém, louvado seja Deus, que andava com a espada na bainha. Nos diz a palavra que Pedro ali, quando Jesus vai ser vendido, lá, louvado seja Deus, no Getsemane, Pedro ele corta a orelha de um soldado da guarda, louvado seja Deus, dos sacerdotes por nome de mal. Mas Deus ele trata com Pedro, pelo que Pedro, louvado seja o nome do Senhor Jesus, passa de ser pedra bruta para ser uma pedra preciosa. E aqui no livro de Atos nós vamos ver, e nos diz a palavra que assim, informados de que eram homens sem letras e indoutos. O que significa isso?
Eram homens simples, mas que tinham a presença de Deus. E Deus vem dizer para mim e para você que Ele não quer saber de título, Ele não quer saber, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de coisas terrenamente falando. Deus, Ele quer saber do meu e do seu coração. Os sacerdotes aqui tinham títulos de sacerdotes, aleluia, tinha título de capitão, mas não estava percebendo o verdadeiro propósito de Deus. E o que é que adianta? Tem um louvor que diz: do que adianta ter tudo, louvado seja Deus, e não ter a presença? Não adianta. Não adianta aqueles homens terem estudado tanto acerca da lei, e quando a própria lei pisar na terra, eles não entenderem quem era a verdadeira lei. Não adianta aqueles homens saberem acerca de tudo, louvado seja Deus, e não entender o que Jesus estava fazendo a ponto de se doer. Aqueles homens estavam doentes. Na verdade, quem precisava de uma cura ali, aleluia, eram os sacerdotes. Porque não estava aceitando o fato de alguém estar fazendo bem. E quantas das vezes tem pessoas que estão doentes, precisando de uma cura emocional e psicológica. Pessoas que não aceitam ver o outro bem. Pessoas que não aceitam ver alguém feliz. Pessoas que não aceitam, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quando Deus resolve honrar alguém. Pessoas que não aceitam quando o outro consegue, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um benefício. Aqueles homens estavam se incomodando, porque Pedro realizou uma cura. Estava se incomodando porque almas estavam se convertendo a Jesus. E nos diz a palavra que eles estavam doendo-se. Aí diz assim a palavra do Senhor Jesus: e vendo estar eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Nos diz a palavra que então o homem que foi curado lá no capítulo de número 3 aparece aqui no capítulo de número 4, onde Pedro e João foram presos porque fizeram o bem. E a palavra vem dizer que quando aquilo acontece, aqueles homens não têm mais o que falar. Por quê? Porque aquele homem vivia na porta do templo, anos, paralítico. Todos conheciam, porque todos subiam ao templo para orar. Então eles não tiveram como contestar. Sabe o que Deus vem dizer para mim e para você? Que não vai ter como contestar o quê? O bem que você faz. Não vai ter como contestar quem você é. Queriam prender Pedro e João porque estava fazendo bem. Queriam tentar inventar, louvado seja Deus, algo que não existia. Porque Pedro estava pregando ali a palavra de Deus e eles achavam que era uma outra doutrina fora a lei que Moisés tinha ensinado. E eles não aceitavam. Mas nos diz a palavra. E diz assim, versículo de número 17: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Versículo de número 21 diz assim: mas eles ainda os ameaçaram mais. E não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Nos diz a palavra que além de tudo isso, além de prender, além de encarcerar, além de não aceitar, além de se doer, ainda ameaçou. Isso é muito grave. Nos diz a palavra que aqueles homens estavam tão doídos que ameaçaram a Pedro e a João. Mas aí lá no versículo 21 diz assim: mas eles ainda os ameaçaram e não acharam motivo para os castigar. Deus está dizendo que maldição sem causa não prosperará. Nos diz a palavra que tentaram jogar Daniel na cova e até lançaram Daniel na cova. Mas nos diz a palavra do Senhor Jesus que os leões não comeram Daniel. Sabe por quê? Porque está escrito lá também no livro de Daniel que sobre Daniel não havia culpa. Sobre Pedro e sobre João não havia culpa. E se você está aqui e você tem passado, louvado seja Deus, por uma situação semelhante e você não tem culpa, Deus ele vem falar ao meu e ao teu coração
que embora haja ameaça, que embora haja cárcere, que embora haja, louvado seja Deus, retaliação, Pedro e João foram retaliados. Sabe o que significa isso? No mundo espiritual, quando você decide se posicionar, fazer o bem, a vontade do Senhor Jesus, você vai sofrer uma retaliação. Porque o inferno, ele não vai se contentar e vai usar, muitas das vezes, pessoas. Nos diz a palavra que foram pessoas que subiram para prender pessoas que se diziam ter um poder e uma autoridade. Mas nos diz a palavra, louvado seja Deus, que eles ainda os ameaçaram, mas não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo. E Deus vem dizer para mim e para você que vão ter que deixar o quê? De falar, deixar de criticar, deixar de se doer, deixar de querer atrapalhar aquilo que você está fazendo para um benefício, louvado seja Deus, de vidas. É interessante, porque aqueles homens, eles nem se importaram com a cura, eles nem se importaram que tinha alguém que estava sendo curado por intermédio da vida de Pedro. Eles queriam saber apenas de perseguir quem estava curando. Mas Deus, Ele tudo vê. Deus, de tudo, Ele sabe. E a palavra do Senhor vem dizer, operando Deus, quem impedirá? Nos diz a palavra que Pedro e João continuam fazendo a obra do Senhor. Mesmo sendo ameaçado, mesmo sendo ridicularizado, mesmo não sendo aceito, mesmo sendo preso. E Deus vem dizer para mim e para você que aquele que põe a mão no arado não pode e não deve olhar para trás. Siga. Se você tem feito algo e alguém tem se doído porque não quer ver, nos diz a palavra que houve um crescimento ali do ministério de Pedro e de João. Por quê? Porque quando aquela cura aconteceu, todos puderam ver que Deus era verdadeiramente na vida deles. Então, houve ali uma falta de aceitação de quem era para aceitar. Muitas das vezes, a falta de aceitação vem de onde era para ser aceito e não é. E Deus vem dizer para mim e para você, não se abale por conta disso. Continue fazendo aquilo pelo qual eu te chamei. Continue sendo servo, obediente, com excelência. Nós vamos ver que Pedro, ele continua pregando. Nós vamos ver que Pedro continua fazendo a obra do Senhor Jesus. Nós vamos ver que João também. E nós vamos ver a linda trajetória de João também no livro de Apocalipse, quando Deus revela o que iria acontecer no fim dos tempos. Quando Deus revela as cartas às igrejas, louvado seja o nome do Senhor Jesus da Ásia. Sabe por quê? Porque eles não pararam. Deus vem dizer para você, não pare. Ainda que haja ataque. Não pare. Ainda que haja retaliação. Não pare. Ainda que venha bombardeio, não pare. Por quê? Porque Ele é o teu escudo. Nos diz a palavra que o Senhor mesmo vai adiante de mim e de ti, para nos livrar, nos guardar e nos proteger. Porque foi para isso que Ele veio. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Que toda obra, todo levante, toda palavra maldita, tudo aquilo que foi profanado por intermédio de palavras, muitas das vezes lançado ou dito, seja quebrado pelo poder da autoridade de Cristo. Nos diz a palavra que eles até tentaram e não teve como castigar, sabe por quê? Porque não havia culpa. Não havia culpa. E Deus está dizendo para mim e para você, tranquilize o seu coração. Salmo de número 46, versículo de número 10 está escrito: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Medite nesta palavra, tome posse. Siga declarando que Deus, Ele é contigo, que Ele é o teu justo juiz e também o teu advogado. Nos diz a palavra que Jesus está à direita do Pai Todo-Poderoso e Ele intercede por mim e por você. E num tribunal,
É exatamente assim que acontece. O advogado de defesa, ele intercede perante o juiz por aquele que está lá. E é nessa condição que muitas das vezes o adversário quer me colocar e te colocar. Até tentaram colocar João e Pedro na condição de réu. Mas João e Pedro não era réu. João e Pedro era discípulo. Se você é discípulo, se você tem crido, se você tem confiado, tem feito a vontade do Senhor Jesus, ou até mesmo algo pessoal, particular, porque essa palavra se aplica em qualquer área da sua vida. E alguém tem se incomodado, a ponto de se adoecer, a ponto de querer prejudicar, a ponto de querer paralisar. Colocando Pedro e João na cadeia, eles estavam paralisando a obra que Deus tinha levantado. Agora eu vou perguntar uma coisa aqui. Será que a obra de Deus ela pode parar? É por isso que a Bíblia diz: operando Deus, quem impedirá? Eu louvo a Deus pela minha vida, pela sua vida, porque até aqui Ele tem nos sustentado. E ainda que se levante pessoas que se dizem de Deus, pessoas que dizem que creem em Deus e faz o mal ao outro, pessoas que dizem que acreditam no Senhor e se levanta para querer prejudicar alguém, ainda que isso aconteça, Deus, Ele vê tudo. Nos diz a palavra que tudo estava acontecendo. E diz assim: e vendo estar eles, o homem que fora curado, nada tinha que dizer ao contrário. Ainda que tentem falar totalmente ao contrário, não vai ter como. Não vai ter como. Nos diz a palavra que o homem curado, aleluia, estava ali, bem diante deles, para que não tivesse como eles dizer que era mentira aquilo que Pedro e João tinham feito. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Engrandecido e adorado seja Ele. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação, livro de Atos, que vem falar a respeito da cura, onde nós lemos, aleluia, de um paralítico que estava sentado na porta formosa. Capítulo de número 3, você vai encontrar esse texto que fala sobre o milagre pelo qual Pedro e João estavam sendo perseguidos. Sabe o que eu entendo com isso? Quando você decide fazer o bem, aleluia, você pode até ser perseguido, mas aquele que te chamou é quem te sustenta. Deus te abençoe poderosamente. Livro de Atos, capítulo de número 4, capítulo de número 3. E Deus vai continuar falando grandemente ao teu coração. Receba essa palavra e tome posse e siga declarando: louvado seja Deus, que ainda com o inimigo quer impor um castigo sobre você, ou algo que você não merece. Deus, Ele faz cair por terra e Ele quebra em nome do Senhor Jesus, porque Ele é o meu e o teu advogado fiel. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.